Então vamos lá, né, gente? Bom dia. Vocês já me conhecem, eu sou o Jailton, né? Vou apresentar aqui meu TCC com a temática Vídeos com situações cotidianas como recurso didático para aprendizagem de juros compostos no terceiro ano do ensino médio. Gostaria aqui de cumprimentar o professor Márcio, que é o professor orientador, né? A professora Marília, a professora Cláudia, desde já agradecer a presença de vocês, assim como também os meninos aqui do LaVide. Bem, aqui é um breve sumário, nós vamos passar aqui pela introdução, falar um pouquinho sobre as tecnologias e os VIS na educação matemática, falar sobre as situações cotidianas em que os juros compostos estão inseridos, né, na vida do aluno do ensino médio, procedimentos metodológicos, análise e discussões, considerações finais e agradecimentos. Bem, né, o vídeo digital no processo de aprendizagem de juros compostos. O que acontece? Esse trabalho ele é baseado exatamente nisso, no vídeo como recurso didático para trabalhar os juros compostos, né, e bem como promover a aprendizagem desses alunos do terceiro ano do ensino médio. Para isso, nós nos norteamos na seguinte pergunta de pesquisa: como o uso dos vídeos com situações cotidianas podem contribuir para a aprendizagem de juros compostos no terceiro ano do ensino médio? Então, tomando como base esta pergunta, a gente foi para o objetivo principal, o objetivo geral, que era exatamente identificar essas contribuições, né? Vendo quais são essas implicações que o vídeo digital, ao ser levado para a sala de aula, trabalhando o conceito de juros compostos, pode trazer lá para esses alunos, né? E aí, essa é a ideia, porque os juros compostos está, com certeza, na maioria das situações cotidianas quando envolve dinheiro, né? Sobretudo as mais importantes. Então, não só, né, no dia a dia dos estudantes, mas é um assunto que vem caindo nas avaliações externas, é um assunto que está na grade curricular dos alunos, certo? Tecnologias digitais, elas estão cada vez mais crescendo, estão cada vez mais se tornando presentes nos ambientes escolares como materiais didáticos, né? Seja um software, seja um vídeo, que é o caso desta pesquisa, seja um aplicativo, né? Então, a gente hoje está nessa era e com certeza só vai tender a continuar existindo, né? Para isso, para esta pesquisa, nós nos apoiamos em uma sequência didática e essa sequência, uma das etapas da sequência didática foi norteada pela resolução de problemas, que foi justamente levar o vídeo, trazendo essas contextualizações do dia a dia dos juros compostos para a sala de aula, e para construir esse conceito, nos apoiamos na resolução de problemas para nortear o processo de aprendizagem. Dessa maneira, para que a gente conseguisse encontrar esses resultados e nos nortearmos para a pesquisa, tanto em sala de aula como também na questão da escrita, apoiamos para o uso dos VIS na sala de aula, em Mourão, 1995, Ferrez também, Santos, Medeiros, Xeré, Borba, Souto e Júnior. Ele não está por último, não é porque é menos importante, não é porque é um dos mais importantes, eu botei na ordem cronológica, que é este livro, que foi lançado este ano, 2022, que vai falar exatamente sobre os vídeos na educação matemática, certo? E aí também, para as discussões das nuances da educação financeira, se estudou Cordeiro, Vasconcelos e Silva, onde eles trazem uma abordagem da relação dessa matemática financeira com a importância do educar financeiramente. E para o processo metodológico de ensino, que foi, no caso, a resolução de problemas, nos referenciamos em Polia, que traz as suas 4 etapas para resolver o problema matemático. E aí, para dar aquela enfatizada em questão do ensino, da sala de aula, né, e da aprendizagem, a gente tomou alguns passos também da Alevato e Onuchique. Entretanto, esses passos ficaram não escritos, digamos assim, mas nas ações ficaram subtendidos. E Cunha e Laudares, que também fala dessa relação da resolução de problemas com a matemática financeira. Bem, esse avanço das tecnologias, né, vem como tendência à educação matemática, e é justamente, Borba, Souto Júnior diz que tendência não significa moda, moda passa. A tendência, nesse caso aqui da educação matemática, é vir para produzir respostas, é trazer uma situação e resolver essa situação e ajudar os professores, ajudar os estudantes nesse quesito da aprendizagem, né? Mas essas tecnologias digitais não vêm somente com a questão da inovação em sala de aula, não. É importante que essas tecnologias elas estejam relacionadas com o dia a dia do aluno, fazendo um elo entre aquilo que se aprende em sala de aula com aquilo que vai vivenciar lá na realidade.
E não é levar um tutorial para a sala de aula utilizando as tecnologias. O professor tem que fazer assim, assim, assado. Não, cada tecnologia digital, o professor tem que ter esse cuidado de explorar essas potencialidades. E no caso do vídeo, a gente explorou a ideia de que, para o vídeo, como ideia pode passar, o vídeo, né? Digital, com a ideia de comunicar a ideia e trazer conhecimento para a sala de aula, né? E aí, como o Borba Souto Júnior fala, ele expressa pensamentos, né? Conhecimentos específicos de matemática. E aí a gente não está fugindo da questão da cultura digital que lá a BNCC traz, né? Onde o aluno vai utilizar uma tecnologia digital para conjecturar, para argumentar, para representar matematicamente. E aí, dessa maneira, a gente trabalhou com 3 vertentes do vídeo. O vídeo como sensibilização, definido por Moran. O vídeo como programa motivador, definido como Ferrez. E o vídeo com o objetivo de introduzir e apresentar o conteúdo, definido por Santos, 2015. Isso porque, unindo essas 3 coisas, que a ideia era introduzir o conteúdo de juros compostos, então, pegamos a ideia da sensibilização com a ideia da motivação inicial para motivar os alunos a raciocinarem, motivarem os alunos a pensarem, a traçarem estratégias na hora que estiverem resolvendo os problemas matemáticos. Dessa maneira, a gente teve que trabalhar com essas situações cotidianas, que são de suma importância, né? Que é o ponto-chave do conteúdo de juros compostos. Quais foram as situações que a gente tentou levar para a sala de aula para provocar diálogo, reflexão? Foi exatamente essas ideias aqui, ó. Realização de uma compra a prazo, financiamento, cartão de crédito, sobretudo cartão de crédito, rendimentos bancários, empréstimos bancários ou não. Então foram esses os conceitos e, na verdade, essas as situações do dia a dia que levamos por meio dos vídeos para a sala de aula para trabalhar o conceito de juros compostos, né, para desenvolver essa aprendizagem. E aí, Cordeiros, Vasconcelos e Silva diz que, conhecendo essas atividades, com certeza esses alunos vão tomar atitudes melhores balizadas, né? Vão conseguir educar-se financeiramente e levar essa matemática dos juros compostos para a vida em sociedade, né? Contextualizando, tendo a realidade próximo deles. E aí, com isso, eles resolveriam os problemas matemáticos, tentariam interpretar esses problemas com a realidade em que eles vivem, né? E, com certeza, construir o conceito de juros compostos. Pode passar. E aí chegamos nos procedimentos metodológicos. Nesses procedimentos metodológicos, a gente se baseou na pesquisa de campo. E dessa maneira a gente elencou algumas fases, né? Dentre elas aí a exploratória. Na fase exploratória, houve a conversa com os professores da escola, onde foi realizada a pesquisa, para saber como era que esses professores sentiam quando os alunos aprendiam juros compostos, quando eles ensinavam juros compostos. Houve também conversa com o professor regente das turmas de 3º ano e também já começou o levantamento bibliográfico. Reuniões. Essas reuniões aconteceram eu com o professor orientador, né, já traçando as ideias do trabalho, já pensando na elaboração do plano de ação, delimitando o trabalho, né? Assim como também aconteceram as idas à escola para conversar formalmente sobre a pesquisa, para conhecer a realidade dos alunos, né? E aí uma das fases mais importantes que foi a elaboração do plano de ação, que aí onde aconteceu o planejamento das aulas em uma sequência didática composta por 6 aulas, né? E essas 6 aulas foram organizadas em 4 etapas, como vocês viram lá no plano de aula. Nessa elaboração, houve a importância da seleção do material didático, que foram os vídeos digitais, e para selecionar esses vídeos, nós tomamos como base algumas características, como o tempo de sala de aula, a linguagem, se estava de acordo com o objetivo de aprendizagem que queria alcançar, né? E também houve aqui nessa fase a seleção dos problemas matemáticos e que esses problemas matemáticos foram baseados em questões do Enem, também nas questões trazidas por Dante, né? E houve a elaboração dos instrumentos de coleta de dados. Esses instrumentos de coleta de dados serviram exatamente também para trabalhar esse conceito em sala de aula. Nós vamos já ver aqui.
Né? Então, quase que 100% desses vídeos selecionados para a sala de aula foi do canal do YouTube do Festival de Vídeos em Educação Matemática, que é promovido anualmente pela Unesp de Rio Claro, né? E que tem como coordenador o Borba. E aí o Borba, Souto e Júnior, nesse livro, ressaltam que esse espaço, ele aproxima a sala de aula da sociedade, né? E aí, essa resolução de problemas, para trabalhar a resolução de problemas, a gente pensou muito em identificar vídeos que trouxessem os problemas dentro daqueles contextos que a gente viu lá. Cartão de crédito, financiamento. Então, o vídeo ele tinha que ter um problema, ele tinha que ter um contexto, certo? Pode avançar. E para isso, quais foram os materiais elaborados, né? E que serviram de instrumento de coleta de dados? Ficha de sondagem dos conhecimentos prévios, antes de começar qualquer conteúdo, né? Já que a gente introduziu o conceito de juros compostos. Ficha de análise dos vídeos digitais. Essa foi a chave da exploração dos vídeos, onde a gente tomou como base a leitura globalizante ou análise globalizante defendida por Moran. Material com problema gerador motivacional, né? Foi elaborado um problema em que, um material em que nesse material já ia o problema que foi discutido em sala de aula. Folha de registro dos seminários, que uma das etapas da sequência didática, que foi a terceira etapa, houveram os seminários, onde cada grupo, né, assistia um vídeo, preencheu uma ficha de análise desse vídeo e resolveu também um problema. E tinha que me devolver esses registros bonitinhos na folha, né? E o questionário avaliativo, onde esse questionário levou-se questões tanto da dinâmica das aulas, para saber como esses meninos viram a dinâmica das aulas, como também questões para avaliar a aula. Como foi que foi a avaliação em relação à aprendizagem desses alunos? E bem como também o celular, né, para registrar as fotos e os momentos da aula. Análise e discussão, né? Esta turma tinha 44 alunos, dos 44 alunos, 32 alunos foi levado em consideração a informação de 32, porque os demais faltaram em alguma etapa da pesquisa. Desses 32 alunos, gente, na ficha de sondagem, 11 não souberam citar nenhum contexto, como eu estou mostrando aqui, ó. Quando eu perguntei se ele saberia citar algum contexto em que os juros compostos eram inseridos na sociedade, nenhum soube dizer, né? E aqui eu já começo a perceber um ensino tecnicista. Por quê? Porque quando eu pergunto, você sabe a fórmula? O aluno sabe dizer a fórmula, mas o aluno não sabe onde utilizar a fórmula. O aluno não sabe onde que essa fórmula pode estar no dia a dia dele, né? Então a gente já percebe aqui, ó, que foge o significado da fórmula. O importante, infelizmente, ainda no ensino da matemática financeira, é o algebrismo, é as fórmulas, e não se interpreta onde se utiliza essas fórmulas, certo? E aí houve 2 vídeos inicialmente aplicados por mim em sala, onde eles analisaram, assistiram os vídeos e analisaram. Eu trouxe aqui a ficha de um desses vídeos, né, respondido por uma das equipes, que foi o vídeo 2, que falava exatamente sobre o cartão de crédito, né, e eles fizeram essa análise. Dentro dessas análises dos grupos, o que é que eu percebi? Alguns levaram respostas mais diretas, outras mais detalhadas, mas o que eu percebi é que a maioria conseguiu tirar do vídeo os pontos principais. Objetivo do vídeo, características importantes do vídeo, um conceito matemático que estava dentro do vídeo, né? E aí eu já comecei a ver a participação ativa na construção das ideias, né? E aí a relação importante entre o audiovisual e a escrita, certo? Aqui também eu trago alguns momentos da resolução de problemas, onde nós trabalhamos com a ideia do cartão de crédito, o problema, e esse problema foi elaborado com base no vídeo 2 que eles assistiram, porque o vídeo 1 era mais para introduzir o conceito, até mesmo da educação financeira, de consumo versus consumismo, né? E aqui eu trago alguns registros de 2 equipes diferentes. Vejam que essa equipe aqui, ela traz a resolução do problema de uma maneira mais simplista, bem geral, bem com regra de 3. Já a equipe, uma outra equipe, já traz a resolução mais detalhada, mesclando entre a utilização da fórmula, entre raciocínios, utilizando a regra de 3 e, mais interessante, utilizando a linguagem materna já para registrar, para justificar. Beleza?
E aí a gente percebe a importância já aqui do elemento vídeo, né, que é um ator não humano, com a participação desses atores humanos estudantes, e que juntos, qualitativamente, construíram esse pensamento matemático e já foram desenvolvendo essa habilidade de análise e de discussão também dos vídeos, né? Aqui eu trago também um momento em que houve as apresentações do seminário e que as equipes tiveram que responder uma ficha de análise do vídeo que a equipe ficou e resolver um problema de acordo com a temática daquele vídeo. Aí eu trago aqui a ficha e a resolução de uma das equipes. Já percebo aqui que eu gosto muito da representação em quadro, tiveram a preocupação de representar em quadro, isso facilita a visualização, né? Se a gente for ler a fundo mesmo as descrições do vídeo, a gente percebe que eles foram seguindo passo a passo, mas que colocando as suas ideias, colocando o seu pensamento, a sua fala, né? Podemos avançar. E aí a gente percebe a importância da matemática financeira vista na escola ser precedida de uma boa educação financeira, né? Que a gente não pode se apegar só ao algebrismo, só as fórmulas. É preciso que a gente interprete essas fórmulas, leve para o dia a dia, né? E o vídeo trouxe essa possibilidade de trazer algo que está lá fora, lá no mercado, para dentro da sala de aula e esses alunos terem essa noção de onde é que essa fórmula de fato pode ser utilizada. Pode passar. E aí também, por último, os alunos responderam a um questionário. Esse questionário, como eu falei, tinha perguntas tanto da dinâmica das aulas, como também de conteúdos voltados para os juros compostos, questões voltadas para os juros compostos. Foram questionados sobre se eles saberiam dizer de novo, que lá na sondagem já foi dito, alguns não souberam dizer o significado da fórmula, o que significava aquela fórmula. Vejam que desses alunos, 70% conseguiram responder com êxito. Os outros 30% erraram ainda algum detalhezinho. Também teve uma questão lá em que eles tiveram que responder mesmo matematicamente justificando a resposta. 75% da turma conseguiu. Os outros 25% não quer dizer que não conseguiram nenhum caso. Não, trouxeram alguns registros, entretanto algumas falhazinhas. Mas não quer dizer que não houve aprendizado. Não quer dizer que eles não entenderam onde pode ser utilizada essa fórmula, o contexto que eles estavam trabalhando em sala. A gente tem que pensar muito nisso. Não necessariamente o aluno erre um cálculo, ele não está entendendo o conceito, ele não está entendendo a contextualização. Às vezes é só uma falha mesmo de cálculo, né? Pode passar. E aí também foram questionados sobre o que eles achavam sobre o uso dos vídeos. A gente vê aqui que 80% considerou que contribuiu bastante com o entendimento dos juros compostos e também foram perguntados sobre a análise dos vídeos, né? 63% disseram que foi muito importante e isso já mostra aí o resultado positivo dessa sequência didática aliada aos resultados da escrita matemática, né? Então a gente já consegue acreditar que os vídeos digitais nessas sequências didáticas, sem dúvida, contribuíram para expressar o pensamento matemático, contribuíram para contextualizar, né, para discussão em grupo, para que esses alunos tenham um senso crítico dessa fórmula, certo? Pode avançar. E aí, acredita-se que o uso das tecnologias digitais no ensino e aprendizagem de matemática continuarão a conquistar os espaços em sala de aula, gente. É inevitável. Todo dia que a gente tem um avanço na tecnologia. E nós, futuros professores e os atuais, têm que estarem se reinventando, certo? Né? Porque a gente, inclusive, Souto Borba Júnior traz essa ideia aqui, né? Porque na pandemia muitos professores tiveram que se reinventar com as tecnologias digitais. Trabalhava-se muito com as tecnologias sem ser digitais, como uma caneta, como um livro. E aí a gente tem que estar se atentando a isso. E olha que interessante, o vídeo digital, que é um ator não humano, junto com os atores humanos, que são os estudantes, protagonizaram, de certa forma, o conceito de juros compostos, né? Estudando essas situações cotidianas, né? Sabe-se ainda que é um desafio para os professores tirarem um tempo da sua aula para trabalhar, por exemplo, a resolução de problemas aliada aos vídeos didáticos, porque tem que assistir o vídeo, tem que discutir o vídeo, depois de discutir o vídeo vai resolver um problema com base naquele vídeo, isso leva tempo. E infelizmente a maioria das escolas, né, os professores às vezes são ainda conduzidos, não é nem porque queiram, mas às vezes são conduzidos a terem que fazer resolução de questões, correção de questões, porque vai cair no SPAES.
vezes, ou que vai estar no Enem, mas não se preocupa na discussão em sala, não se preocupa às vezes em ouvir as opiniões dos estudantes. Isso a gente tem que começar a refletir sobre isso. Né? E aí pensar no ensino da matemática, bem como na aprendizagem da matemática, a utilização de materiais didáticos, gente. Sejam os manipuláveis ou não, como por exemplo o digital. A gente tem que estar se aliando a esses materiais. Lorenzato afirma que é importante sempre partir do concreto, né? Mesmo que o vídeo digital não seja um concreto, como a gente sabe de pegar, mas é algo que movimenta, seduz, não é que seduz negativamente o aluno, induz o aluno a ter um pensamento mais apurado, né? Porque o vídeo, ele é multimodal, ele traz escrita, ele traz áudio, ele traz som, ele traz música, ele traz um conjunto de elementos que possibilita essa aprendizagem, né? E aí, dessa forma, utilizar os vídeos em sala é também reconhecer um meio que é mensagem para uma geração de educandos e que, de certa forma, se torna meio mensagem para todas as gerações. A partir do momento que eu levei esses vídeos para a sala de aula, se tornou mensagem para aqueles alunos e, consequentemente, esses alunos vão levar essas mensagens para futuros outros colegas, né? E até mesmo para a sua prática, porque o mais importante é isso, estudar matemática em sala e levar ela lá para a prática em sociedade, né? Certo? E aí, para finalizar, as pesquisas nunca são acabadas. Sempre é importante alguns questionamentos para que a gente possa pensar em novas configurações para essas pesquisas com o uso de vídeo didáticos. Por quê, gente? Porque é algo novo. Mesmo que já exista há muito tempo a discussão, mas em prática, em sala de aula, ainda é pouca a utilização de vídeos e a exploração planejada, organizada, delimitada por objetivo de aprendizagem. Às vezes a gente leva um vídeo como tampa-buraco ou faz outro uso dele, e é importante que Moran fala isso, que a gente não pode fazer o uso por uso do vídeo, é preciso algo planejado, e eu acredito que nessa pesquisa a gente levou algo planejado, né? Fizemos a análise detalhada desses vídeos e, de certa forma, com os resultados da avaliaçãozinha lá, houve uma aprendizagem, né? E aí trago alguns questionamentozinhos. De que outras maneiras o vídeo pode contribuir com a aprendizagem matemática? Quais outros tipos de vídeos hoje trazem melhor a realidade para a sala de aula? Que tipo de vídeo? É o vídeo aula que traz a realidade? É um vídeo de curta duração? Né? É um vídeo sensibilização, como eu levei para a sala? Ou é um vídeo lição, lá no final da aula? Então, tem várias outras formas de levar o vídeo para a sala de aula. E em outros momentos da sequência didática. Porque vejam que eu levei os vídeos como ideia de motivação para introduzir o conteúdo de juros compostos. Mas em que outro momento da sequência didática eu posso utilizar os vídeos? Né? Posso utilizar ela lá na avaliação? Posso, né? Lá com a produção de vídeo, que está em alta também. Com certeza eu posso. Então, existem essas possibilidades e nós temos que estar a todo tempo pesquisando e estudando. É como eu falei lá naquela citação, é preciso explorar as potencialidades da tecnologia digital, né? Não seguir algo planejado e pronto, a minha pesquisa, quem for aplicar a minha pesquisa vai seguir tal qual? Não, pode seguir outro caminho, mas com a mesma ideia, com o mesmo sentido, certo? Então, aqui algumas das referências que eu utilizei no meu trabalho, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham tido um pouquinho de noção do que aconteceu. É impossível também eu falar tudo que eu coloquei no trabalho, né? Mas eu agradeço a atenção de vocês. Eu acho que vou deixar os agradecimentos para depois da avaliação, né? E fico agora a ouvidos, né? A todo ouvidos para vocês.